Com a palavra, o nobre vereador Mário Covas Neto. Muito bem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria que os nobres colegas prestassem atenção aqui um minuto. Eu sei que é difícil, ainda mais numa tarde agitada, parece que as pessoas estão concede uma parte, vereador, no momento oportuno? Sim, assim que eu puder falar um pouquinho, aí eu concedo, com certeza. Eu peço uma parte a Vossa Excelência depois, por favor. Pois não. Eu vou procurar ser rápido, o mais rápido possível. Solicito uma parte também, quando possível. Para que todos possam participar desse debate. Nós, já foi falado aqui, a bancada do PSDB, por intermédio de 4 dos seus vereadores, estiveram presentes ao local e a gente pôde constatar um terreno já absolutamente livre, desimpedido de qualquer vegetação. Ele já, inclusive, está com uma parte dele com asfalto e podendo ser utilizado imediatamente. O terreno tem uma dimensão bastante grande. Pelo projeto enviado, são 67.297 metros quadrados. Há alguns detalhes que nos chamaram a atenção desde o primeiro momento neste projeto, e por isso mesmo nós acabamos fazendo um substitutivo, já está protocolado aqui na casa, que eu gostaria que os demais colegas prestassem atenção e se pudessem, apoiasse esse substitutivo. Veja só, a Prefeitura propõe que a gente ceda à União 67 mil metros quadrados para a construção de um Instituto Federal de Educação. Muito bem. Com previsão de atendimento de 1.200 alunos. Apenas uma previsão. Aqui não está estabelecendo um mínimo ou um máximo, é uma previsão. Previsão, você pode simplesmente não ter aluno nenhum, ter 2 ou 3, 5, ter 10 mil. Previsão não é um número absoluto. Depois diz, para que a União apresente, no prazo de 1 ano, contado da data de assinatura do instrumento de concessão, os projetos e memoriais de obra. Ou seja, hoje nós estamos entregando um terreno para algo que é virtual, que é apenas no pensamento. Não há projeto, não há nada que determine o seu tamanho, a sua extensão, a sua necessidade. Apenas um terreno e uma intenção de se fazer um instituto. Muito bem. Com base nisso, com base no achômetro, nós fomos procurar o que existia de equipamentos públicos similares que pudesse ser uma comparação. Se 66 mil metros quadrados, 67, era muito, pouco, enfim. E aí achamos aqui. Aqui é o céu da Vila Atlântica, inaugurado em 2003. Lá tem uma creche com aproximadamente 150 crianças, um EMEI com 300, um MF com 800 e o Instituto Paulo Souza com 300, ou seja, 1.550 pessoas estudam nesse lugar. Neste lugar tem 23 mil metros, ou seja, pouco menos de 1/3 do terreno que se propõe agora ceder. Tem aqui a FATEC Sul, 1.550 alunos, 25 mil metros quadrados. ETEC Leste e FATEC Leste, juntas com 3.200 alunos aproximadamente, num terreno de 35 mil metros. 35 mil metros, metade do terreno ora proposto de concessão. Tem vários outros exemplos aqui, ETEC Jaraguá, ETEC Gildo Marçal, enfim, vários outros exemplos de áreas que foram construídas, áreas muito menores que foram construídas e hoje atende um número de alunos que está previsto nesse projeto. Mas, para piorar, diz o seguinte, o projeto diz mais, que os prazos previstos, ou seja, de 1 ano para apresentar um projeto, de 2 anos depois da aprovação do projeto, para começar a obra, e 3 anos para concluir a obra.
Muito bem. Esses prazos poderão ser prorrogados mediante requerimento justificado a critério da municipalidade. Ou seja, nós estamos entregando um terreno para que se faça alguma coisa e que, a critério da municipalidade, caso não seja feito, pode ser prorrogado indefinidamente. O projeto prevê essa cessão por 90 anos, senhores. 90 anos. Nós vamos entregar um terreno com uma dimensão muito maior do que a necessidade, num projeto que não existe. Para quê? Para que o governo federal faça uma coisa e mais. Aqui se disse muito, e eu vi os vereadores da situação colocar o seguinte, pois não, que a área poderia ser complementada com outros equipamentos públicos. Eu quero dizer o seguinte, o projeto original, tal como está, diz o seguinte, no artigo 4º, a ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses implicará a resolução de pleno direito da concessão de uso. Inciso 2º, alteração do destino da área. Nós estamos dando a área para fazer a Faculdade de Tecnologia, a Faculdade Instituto Federal de Educação. Nós não estamos dando a área para um outro equipamento público. Nós estamos dando integralmente para isso. Uma área muito maior que a necessidade. Eu peço que os nobres colegas reflitam sobre isso. O substitutivo está aqui, concedendo à Prefeitura espaço mais do que suficiente, de 30 mil metros para fazer essa obra, tá certo? A critério da própria municipalidade definir aonde que vai estar os 30 mil metros dentro do terreno total, para que a outra parte remanescente seja efetivamente usada para outros equipamentos públicos. Há uma carência de 1.000 vagas em creche naquela região. Por que não aproveitar essa área remanescente e fazer uma creche? Ou atendimento a drogados? Nós temos uma série de atividades que podem ser feitas naquela área. Eu acho que é uma temeridade para nós todos, é uma falta de responsabilidade nossa atribuir ao governo federal a instalação de instituto sem projeto, num prazo maior do que necessário e ainda com direito da municipalidade prorrogar isso indefinidamente. Então, peço para os nobres colegas que olhem atentamente a isso. Muito bem, vou dar então a parte à minha nobre colega. Obrigado, vereador Mário Covas. Esse debate é um debate bastante interessante, né? Onde a Casa pensa em qual a melhor forma de um Instituto de Tecnologia Federal, de Ciências e Tecnologia Federal, está indo para uma região completamente carente, né? Que a gente sabe que é uma região de grande vulnerabilidade. A minha atuação política sempre é uma atuação na região leste, mas eu sei que ali naquela região é muito parecido com a região da Zona Leste. E a gente colocar aqui que ter divergência de estar vindo um Instituto de Tecnologia Federal, aonde muitos que nunca nem imaginaram ter aqui na cidade de São Paulo espaço para cursos federais, né? Tanto de tecnologia que tem vindo e uma possível vinda também de uma universidade federal aqui para a cidade de São Paulo. Claro que o espaço, vereador, é um espaço que está se colocando, que ele é muito amplo para estar trazendo um instituto. Só que eu entendo que, nesse instituto, ele vai ter diversas atividades importantes que vai também contribuir com a região no sentido de políticas públicas, de pesquisas, né? Dentro do Instituto Tecnológico Federal, você tem amplia-se para discussão até mesmo da própria comunidade de começar a estar dentro do equipamento para poder ter algumas atuações importantes também para serem usadas naquele pedaço. Então, na cidade de São Paulo, a gente tem que dar os parabéns, e isso para a nossa presidenta Dilma, nosso presidente
Lula, que iniciou toda a discussão de aumentar para a questão federal, para que as pessoas tenham acesso ao estudo, tanto dele de universidades federais ou outras universidades que a gente tem, como Instituto Tecnológico. Então, ao meu ver, a gente pode sim discutir o espaço, mas eu acho que existem espaços grandes para fazer a construção de creches, de espaços de saúde, aonde o prefeito Haddad tem colocado muito claro que é uma política positiva que ele vai fazer de construção. E se este instituto tem uma organização de ter esse espaço, é porque, com certeza, projetos ali não vai faltar, principalmente para o atendimento da comunidade. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado a sua parte. Apenas para esclarecer o seguinte: este vereador, assim como o resto da bancada do PSDB, não se coloca contra o projeto, a implantação do Instituto. Muito pelo contrário. Esse Instituto é necessário e a gente torce para que realmente o governo federal cumpra a sua parte, né? O que a gente está aqui questionando o tamanho do imóvel que nós estamos cedendo. Será que esse é necessário? Como nós não temos projeto, o projeto é meramente virtual, a gente tem que estabelecer uma comparativa com o que existe. E o que existe são terrenos e áreas de muito menor dimensão. Uma parte? Pois não. Vereador Covas, o senhor conhece o Padre Ticão? Sim. Conhece. Seu pai chamava ele de Padre Pidão. Pidão. Ele está lá na Zona Leste, Sim. Ele continua pedindo, conforme ele sempre fez, para o bem da comunidade. Pois o Padre Ticão e o Padre Emerson, lá do Cangaíba, me pediram para eu marcar uma audiência com o prefeito Gilberto Kassab. Eu marquei a audiência, o prefeito os recebeu e, na audiência, eles trouxeram uma reivindicação da Zona Leste muito importante, que era um campus da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, na Zona Leste. O prefeito Kassab imediatamente concordou, procurou o terreno e partiu para a desapropriação do terreno. Se não fosse a contestação de duas lideranças políticas que entraram no Ministério Público questionando o preço do terreno, que era um terreno privado, que depois se confirmou que era até mais do que aquele preço, na verdade, já estaria lá a doação feita. Agora está aqui na Câmara uma lei para doar aquele terreno lá na Itaquera para a Unifesp. Então, eu estou dizendo isso para mostrar que o interesse da cidade é maior do que política, é maior do que partido, é maior do que prefeito, é maior do interesse da cidade de termos universidades, institutos de formação. Então, pelo que eu entendi aqui, a posição de Vossa Excelência é o seguinte: eu também sou favorável à doação do terreno. O problema é o seguinte: são 7 hectares, são 2 alqueires e pouco de terra, quase 3 alqueires de terra, 3 alqueires de terra. Ou seja, vai doar essa quantidade enorme de terreno, o que vai ser feito dentro? Os vereadores têm direito de perguntar isso, é isso que está sendo perguntado. O que vai ser feito? Como não se sabe o que vai ser feito, porque não tem o projeto pronto, tem a intenção do governo federal de trazer o Instituto, mas não sabe quanto vai ser, que tamanho vai ser, que área vai ocupar, etc. Tal, os vereadores estão sendo, Vossa Excelência e os vereadores estão dentro da razoabilidade, dizendo: olha, vamos doar um pedaço que é possível, o tamanho do pedaço seja possível fazer o Instituto, e o restante utiliza para outras questões. Eu acho que isso, pelo menos o governo, a minha opinião, deveria parar para discutir, para ouvir, porque a intenção é boa, a intenção é positiva, tá certo? E não querer dizer, vamos aprovar de qualquer jeito, é ordem do Lula, é ordem do prefeito, vamos aprovar e ponto final. Então fica aqui uma posição minha de ponderação com a autoridade moral de quem na época negociou, governo federal e prefeitura, eu fui intermediário, um terreno para instalar a Unifesp, que é a Universidade Federal, na Zona Leste de São Paulo. Essa ponderação, agradeço a sua parte. Muito obrigado. Vereador Parte, vereador Covas. Sim, para ambos. Só queria dizer o seguinte, que, complementando ao vereador Natalini, de que, de fato, a maior preocupação, e veja, todos nós aqui estamos de acordo em ceder o terreno, todos nós estamos de acordo que seja instalado o Instituto aqui.
A nossa ponderação é de que a cidade pode fazer mais para os seus habitantes. E que se as áreas em São Paulo já não são tão fartas assim. Se a gente não puder dispor de toda essa possibilidade, nós vamos, na verdade, estar restringindo o nosso direito ao acesso às coisas, né, aos equipamentos públicos. Por favor, então, vereador. Eu havia pedido já. Coronel Telhada. Já havia pedido. Pois não, vereador. Coronel Telhada. Na frente do Alfredinho. Não, eu já havia pedido, Alfredinho. Já havia pedido. Depois Em eu quero seguida, uma então, pausa. o vereador Alfredinho. Não, em eu concedo seguida a o Vadir Mutran, que está aqui. também. Eu agradeço. Os últimos serão os primeiros. Agradeço. O vereador André Matarazzo também tinha pedido. Por Agradeço favor. a parte do nosso querido amigo Mário Covas Neto. Eu queria colocar assim, nós tivemos no local, quando o Dalto Silvano falou sobre ir no local, conhecer os problemas, nós estivemos no local, apesar de eu ser morador na região, nós estivemos e aí tem uma pequena foto que nós tiramos do Piritubanete, que se mostra a grande área que vai ser usada nessa concessão. E essa foto nós mostramos apenas 1/3 do terreno, para se ter uma dimensão do tamanho que vai ser usado aí. São 67, quase 68 mil metros. E nessa área, é bom que se diga, como já foi dito várias vezes aqui, nós da bancada do PSDB, de maneira alguma, somos contra a implantação da faculdade. Aliás, somos a favor totalmente dessa implantação. Mas é uma implantação de um terreno que vai ficar totalmente desocupado devido ao tamanho da construção que vai ser feita. Ali nós temos condições de fazer uma série de outros empreendimentos, inclusive a própria região. O pessoal que não foi no local, como o Claudinho falou, quem esteve no local sabe que a reivindicação da própria sociedade no local são para outras revitalizações da área. Uma estrada no local que ligaria a Avenida Mutinga a Raimundo Pereira de Magalhães. A subprefeitura, que já foi prometida, inclusive, na gestão da prefeita Luísa Erundina, desde aquela época se promete que vai ser usado o terreno para se fazer a subprefeitura. Não está sendo cumprido. Um quartel da polícia, que lá a Polícia Militar, há muitos anos a Polícia Militar naquele local, usa uma edícula do 33DP. É um local insalubre, um local apertado, sem pátio. Haveria condições tranquilamente de se fazer um batalhão da polícia, um céu, como foi proposto pelos nossos amigos, uma rodovia, uma avenida que ligasse a própria comunidade, a própria população, uma via de escape, por causa do trânsito monstruoso que é no local. Enfim, o que nós pedimos é que seja ouvida a comunidade. Eu estava conversando, inclusive, com o amigo Paulo Fiorillo e falava para ele, não entendo por que tanto problema em se rever essa concessão, sendo que a própria prefeitura é quem vai ganhar com isso. Porque quem vai fazer esses benefícios para a área, querido amigo Paulo Fiorillo, é a própria prefeitura que vai mostrar um benefício, seja no céu, seja em qualquer coisa que se faça ali. Quem vai ganhar é a comunidade, quem vai ganhar é a prefeitura. Nenhum partido está ganhando mais, o PSDB não quer ganhar nada com isso, ninguém está ganhando nada com isso. Nós estamos simplesmente pensando na própria sociedade, porque nós conhecemos as necessidades daquele local, o Claudinho já falou sobre isso, nós fomos procurados pelas lideranças, nós estivemos no local, então nós não estamos pedindo nada que não seja simplesmente que se reveja essa concessão, que seja concedida a parte adequada, o quanto for pedido, 30, 40, 20 mil metros, o quanto for necessário para que se faça essa faculdade, mas o restante seja aproveitado da devida maneira, em prol da comunidade, porque a nossa grande preocupação, senhores, é que o local não seja devidamente usado, a nossa grande preocupação é que esse local fique abandonado por 1 ano, 2 anos e seja retomado em invasões, porque eu trabalhei lá na área, fui tenente, fui capitão, fui major lá, lembro das favelas que nós tínhamos no referido local, eram 2 favelas, era a favela do Nassau e a favela do Anastácio, tivemos inúmeros problemas. Então nós estamos pegando uma coisa que é segura, uma coisa que está certa, uma coisa que é para o bem da sociedade, uma faculdade, ótimo, isso, nós somos totalmente a favor. Mas vamos pensar, não custa nada nós pararmos nesse momento, revermos essa concessão e chegarmos num consenso. Eu não estou entendendo o porquê dessa resistência em atender principalmente a população local. Muito obrigado, vereador. Muito bem, muito obrigado, vereador Coronel Telhada. Muito obrigado por ter... Eu gostaria que permanecesse a fotografia ainda,
até para que os demais vereadores pudessem entender. Toda essa área entre a rodovia, que está bem no meio da foto, e esta área que tem vegetação e asfalto, o terreno corresponde a toda essa área e mais um restante que não aparece na fotografia. A área para se ter uma ideia, reparem no telhado das casas vizinhas, para vocês terem uma ideia da dimensão do terreno. Realmente é uma coisa espantosa utilizar ele somente para uma instituição para poucos alunos. Pois não. Desculpe. Pela ordem, vereador. Desculpe, Mário Covas. o vereador André Matarazzo tinha pedido, e eu vou lhe passar assim. Ô, vereador, por favor. Eu não falei nada, eu por estou favor. aguardando aqui. Com o maior prazer eu quero escutar. Dá tempo. Não dá, eu vou falar rápido, até porque eu gostaria também de ouvir o nobre vereador Fiorilo, mas olhando a área, a gente vê a dimensão da área, o local da área, uma área nobre de 60 e poucos mil metros quadrados, na cidade de São Paulo, um lugar onde todo mundo sabe a grande carência de áreas para qualquer atividade, para instalação de qualquer equipamento público. Por que nós temos que entregar para o governo federal, num cheque em branco, 67 mil metros quadrados? Ninguém pode dizer aqui que o PSDB não seja favorável ao ensino técnico. Ninguém instalou maior número de vagas de ensino técnico do que o PSDB aqui em São Paulo e também quando teve no governo federal. De mais a mais, o que eu digo, o vereador Orlando Silva ficou doído, quem sabe porque o meu temperamento seja de menos submissão aos governos do que o dele. Eu acredito que a gente tem que combater, tem que lutar pelo que entende. Correto. Eu entendo que seja correto, como tenho certeza que o líder do governo, Arcelino Tato, que conhece a dificuldade de se encontrar áreas, especialmente áreas grandes, entenderá que a proposta do vereador Mário Covas é uma proposta inteligente e competente. Eventualmente, peça o saldo da área já com projetos específicos para outras coisas, tanto faça do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, desde que ele aconteça. Agora, dar este terreno, um cheque em branco, de novo, 67 mil metros quadrados, que a gente sabe a dificuldade que existe para se encontrar, está errado. Da mesma forma como eu repito, foi um cheque em branco, terreno na Nova Luz de 4.500 metros quadrados, dado a uma instituição privada, que é o Instituto Lula, que até hoje não deu ou não mencionou o que vai ser feito naquela área. É o que deve acontecer aqui também. Vamos ceder a área, nada vai acontecer. Eu pediria, vereador Paulo Fiorilo, que nós temos tido um debate tão bom, pensem no sentido de aprovar a área específica necessária para o Instituto de Tecnologia e depois cederemos áreas para outras áreas. Este é patrimônio público, não é patrimônio nosso que a gente possa dispor e presentear o governo federal dessa maneira. É um patrimônio que a região de Pirituba sabe o que quer. Nós vimos quantas propostas já surgiram aqui, do vereador Claudinho, do vereador Mário Covas, do vereador Telhada, Coronel Telhada, quer dizer, de pessoas que conhecem a região e sabem o quão é necessário uma área desse tamanho lá. Portanto, eu pediria que o prefeito Haddad, que ele saísse do gabinete um dia, pegasse o Arcelino Tato, o vereador Arcelino Tato, que anda pela cidade o tempo todo, desse um pulinho lá para ver o quanto importante é e o significado dessa área numa região que precisa de tantas coisas. Muito obrigado, vereador Mário Covas, e parabéns pela sua proposta inteligente, que deveria ser referência para todas as vezes que nós vamos ceder algum terreno público para a implantação de qualquer equipamento. Muito obrigado, vereador André Matarazzo. Eu vou ceder certamente. Calma, meu amigo, calma. Com muito prazer. Eu só vou pedir a gentileza da gente atentar aí para que eu quero só concluir. Pois não. Claro. Vereador Alfredinho, por favor. Não, olha, eu estou vendo aqui todas as falas aqui e parece que se está fazendo a doação de uma área para nada. Está dando para o governo federal. Não é questão de estar dando para o governo federal, está se discutindo a cessão de uma área que vai ter um Instituto de Tecnologia que vai ali formar inúmeros alunos, inúmeros jovens, que vai disputar o mercado de trabalho. O Brasil, que hoje tem uma crise de mão de obra qualificada,
e ali vai certamente profissionalizar vários jovens, né? A gente não pode ficar olhando com essa desconfiança que é uma área de 60 mil metros e que possivelmente não precisa utilizar toda a área e tal. Acho que não vai haver resistência nenhuma não utilizando a área inteira e a comunidade necessitar de um OBS, qualquer tipo de equipamento, se construir, até porque o governo está atrás de várias áreas, o governo municipal, para fazer creche, para construir creche, para construir moradia. Então, esse não é o grande problema. O que não dá para aceitar é se aprovar um projeto aqui e já levar ele todo retalhado. Porque aí, primeiro que vocês dizem que não tem projeto. Se não tem projeto, a gente não sabe qual é o tamanho da área que vai ser utilizada. É isso que estão dizendo aqui, mas como é que a gente vai saber? Alguns já falaram, não, vai utilizar 20 mil metros da área. Ninguém sabe. Vocês mesmo estão dizendo que não tem projeto. Sobra 40 mil que dá para possuir prefeitura, coisa parecida. Ninguém vai negar nada que for preciso para a comunidade. Então, vamos aprovar o projeto e ceder a área sem nenhum tipo de desconfiança. Senão passam a imagem que vocês realmente não querem ceder a área, está querendo atrapalhar para que a área não tenha essa sua cessão cedida pela prefeitura. Só a título de esclarecimento, muito obrigado pela parte, mas a título de esclarecimento, o projeto diz textualmente que não se pode alterar o destino da área. Então, ele tem que ser usado integralmente para a escola. Não pode ser usado para outra coisa. Pois não. Obrigado, vereador. Eu vou ser breve, até para que o senhor possa fazer as considerações finais. Mas eu queria aqui dizer, vereador, duas coisas. Primeiro, eu tenho escutado, e não pelo senhor, mas outros vereadores, a história do cheque em branco. Eu fico preocupado, porque o cheque em branco é uma prática que outro prefeito trouxe para essa Câmara. Podia lembrar aqui a votação das OS, como é que foi o cheque em branco, que não tem fiscalização. A gente podia lembrar de vários outros projetos que denunciamos como cheque em branco. O projeto é claro, o senhor acabou de retomar aqui a proposta, é a construção de uma área para a escola, para um instituto. Qual é a preocupação? É dividir a área? É impedir que se construa um projeto que possa ser uma referência para a cidade de São Paulo em parceria com o governo federal? Porque o que parece é que tem um problema com o governo federal. Vai ser doado a área para o governo federal não pode ter uma área desse tamanho. Acho que está equivocado. Uma área desse tamanho, doada, cedida para o governo federal, para o instituto, tem uma importância muito grande para a região, o senhor sabe disso. Mudará a cara da região. E a gente podia fazer comparações, o senhor fez aqui, comparou com o Instituto Lesp, com a USP-Lesp, com as FATECs e assim por diante. Podíamos comparar, por exemplo, com a USP, que é uma das referências da América Latina. A USP é muito maior do que essa área que está sendo doado, muito maior. E foi doado. Lá existe não só um equipamento educacional, mas as raias olímpicas, você tem todo um polo esportivo. Por que não pode ser feito também pelo governo federal esse tipo de ação? Por que não pode o governo federal investir recurso na cidade para melhorar uma área que é tão carente? Ali tem a área da USP, que se o senhor puder fazer a comparação, vai ver o tamanho que é a USP, perto do que está se propondo para o governo federal. E acho, e termino, vereador, nos meus 2 minutos, que o espaço que está sendo proposto para o Instituto, para que se possa utilizar na sua totalidade, é pequeno se comparado com a USP, que é uma referência hoje na América Latina. Então, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso. E quem sabe aí a gente deixaria de ter uma briga do governo federal com o governo municipal, com o governo estadual, e aprovássemos um projeto que vai mudar a cara daquela região. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, vereador Paulo Fiorilo. Como eu disse, daria tempo para todos se manifestarem e que, como de fato deu. Eu só queria dizer o seguinte a respeito disso. A USP tem muito mais alunos do que uma previsão de 1.200. Então, portanto, a comparação entre as coisas eu acho que não cabe. De toda forma, insisto que nós apresentamos um substitutivo tentando corrigir essa coisa e mais, dando a possibilidade da prefeitura ela mesma dividir o terreno e utilizar algo em torno de 30 mil metros quadrados para que se faça
o Instituto Federal. Eu quero aqui, finalmente, terminando aqui minha fala, agradecer ao líder do governo que tentou o encaminhamento de um acordo para que esse substitutivo ou que uma emenda fosse aprovada, mas, infelizmente, por outras questões, a gente não conseguiu fazer valer esse intento. Acho que esse é um bom início de entendimento entre a oposição e o governo. Eu espero que a gente, em outras oportunidades, consiga fazer valer essa nossa ideia. E, finalmente, antes que meu prazo termine aqui, eu quero pedir à mesa a verificação de presença. Obrigado. É regimental.